Olá, bom dia a todos. Meu nome é Isabela Rubio Cabral e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito do uso da teoria das inteligências múltiplas no ensino de biologia para alunos de ensino médio. Esse trabalho foi constituído por mim, Isabela Rubio, pelo José Roberto e pelo Renato Neves. Os autores desse artigo são Malafaia e Rodrigues e o ano de publicação foi 2011. Bom, apenas para introduzir, o objetivo, colocado nesse estudo seria propor estratégias que se baseiam no desenvolvimento de atividades que permitem a participação e o interesse do maior número possível de alunos durante as aulas de biologia. Bom, esses autores, eles pontuam que todos os alunos, eles possuem uma forma diferente de aprender. Então, devido a essa forma diferente de aprender, ela está amplamente, ela está intimamente relacionada com o modo de vida desses alunos, com as facilidades e dificuldades de cada um. Então, eles assumem que cada aluno tem uma dificuldade específica que pode ser diferente de outro aluno. Então, você propor estratégias que se baseiam no desenvolvimento de diferentes atividades, não só baseadas no ensino tradicional, traria diversas oportunidades para que aqueles alunos que não se identificam com outras formas de aprender consigam também ser inseridos ali naquele ensino-aprendizagem e também isso levaria a um maior número possível de alunos durante as aulas de biologia, né? O maior interesse e o maior número de alunos ali inseridos. Então, existe uma frase que é falada no artigo, no início, que fala que um cidadão com maior conhecimento possui uma capacidade maior de se relacionar com o mundo e com as outras pessoas. Então, tudo isso, que eles propõem como objetivo, traria implicações interdisciplinares. Mas como assim? Implicações interdisciplinares no sentido de que isso não vai acarretar somente, nesse interesse maior de alunos pelo ensino, mas também vai trazer consequências para a nossa sociedade. Então, um cidadão com maior conhecimento, ele consegue muito bem ser melhor inserido em sociedade e não ficar à margem, das coisas que estão acontecendo. E esse artigo ele é baseado na teoria das inteligências múltiplas, justamente por acreditar que cada aluno tem uma forma diferente de aprender. Então, como que isso vai acontecer? Através de estratégias alternativas, ou seja, recursos pedagógicos diferentes. E também os autores falam dessa construção de conhecimento através das capacidades intelectuais superiores. E dessa forma, isso evitaria uma abordagem tradicional, ou seja, você precisa trazer aos alunos um ensino atualizado, ou seja, um ensino que esteja à frente do nosso tempo, ou pelo menos que esteja relacionado com as coisas que estão acontecendo hoje em dia em sociedade. Então, não adianta ficar preso a técnicas e a coisas que nós aprendemos 20, 30 anos atrás, enquanto estávamos estudando, porque o mundo está se desenvolvendo. Então, o professor está sempre ali evitando essa abordagem tradicional justamente para estar ali com um ensino atualizado e sabendo que cada aluno tem uma forma diferente de aprender. Tem uma frase também que é falada, que é vivemos em um mundo comandado por inovações tecnológicas. Os autores falam que se a gente não traz esse ensino, esse ensino múltiplo, esse ensino baseado nessas teorias múltiplas, a gente acaba fazendo com que diversos alunos fiquem à margem dessas inovações tecnológicas e não participem ativamente da sociedade. Então, eles acreditam que o ensino de biologia traz conhecimentos científicos indispensáveis. Eles também falam a respeito de explicações atualizadas de processo de conceitos biológicos, que é o que nós estamos falando aqui, a respeito de evitar essa abordagem tradicional, e também utilizar o que aprendeu, esse aluno deve utilizar o que ele aprendeu ao tomar decisões de interesse individual e coletivo, e isso também cai naquela parte de interdisciplinaridade. Um exemplo muito bom que o autor fala é a questão da ética e do respeito. A ética e o respeito ela está relacionada também ao ensino de biologia no sentido de, por exemplo, a gente aprende a importância de respeitar a natureza, a importância de não jogar resíduos na rua e etc. Isso faz com que a gente tenha maior ética e respeito
em relação ao que nos cerca, a gente aprenda a importância de se respeitar o meio ambiente. E esse é um exemplo bom, porque fala muito a respeito de tomar decisões de interesse individual e coletivo em relação ao que foi ensinado em sala de aula. Olá, eu sou o Renato e eu vou falar agora sobre a teoria das inteligências múltiplas. Então, essa teoria ela foi proposta pelo professor Howard Gardner, da Universidade de Harvard. Ele tinha uma insatisfação com a concepção de inteligência na época, que era considerada inata, única e geral para todas as pessoas. E as dimensões que eram avaliadas eram a linguística e a lógico-matemática, pelo teste de QI, que é o quociente de inteligência. Então, ele propôs uma nova definição de inteligência, com base na capacidade de resolver problemas ou de elaborar de importância social. Então, para falar um pouco sobre os tipos de inteligências que foram propostos pelo Gardner, então vamos começar pela inteligência linguística, que significa a habilidade de manipulação da linguagem para se expressar. E ela pode ser assim encontrada, né, em poetisas e poetas, escritoras e escritores e também oradoras e oradores. Também tem inteligência musical, que se refere à sensibilidade para as músicas, melodias e tons, e é encontrada em musicistas e músicos. Tem a inteligência lógico-matemática, que significa o raciocínio lógico, né, para resolver problemas, encontrado em cientistas, advogadas, advogados, matemáticas e matemáticos. Tem também a inteligência corporal sinestésica, que significa o uso do corpo para expressar emoções e também para a prática de esportes. Encontrado em jogadoras ou jogadores de futebol, atletas, atrizes e atores. Temos também a inteligência espacial, que se refere à percepção visual e à relação entre objetos e espaço, encontrado em artistas plásticas e artistas plásticos, engenheiras e engenheiros, e também arquitetas e arquitetos. Temos também a inteligência interpessoal, que se refere à capacidade, habilidade de ter empatia, mente por outras pessoas, e é encontrada em líderes, tanto de religião ou política, em docentes e terapeutas. Temos também a inteligência intrapessoal, que se refere à habilidade, né, à capacidade de se autoconhecer, e bastante encontrada em pessoas que têm um autocontrole sobre as emoções, sentimentos. E tem uma nova, mais recente das inteligências propostas pelo Gardner, é a inteligência naturalista, que se refere ao interesse grande pela natureza e seus elementos. É bastante presente em biólogas, biólogos, ambientalistas, jardineiras ou jardineiros. Só lembrando que são alguns exemplos de áreas de pessoas que possuem um grau maior dessas inteligências, mas né, não quer dizer que se limitem a essas pessoas, né? Tem outras carreiras, outras profissões que também apresentam essas inteligências, e como o Gardner propôs, né, cada pessoa possui um grau diferente desses tipos de inteligências, e elas acontecem de forma independente nas pessoas, mas também de forma conjunta, né? Elas nunca se realizam de forma isolada. Então, agora eu vou começar falando sobre a teoria das inteligências múltiplas associada ao ensino de biologia, que é o foco do trabalho que nós escolhemos. Então, esse trabalho propõe algumas atividades para poder trabalhar os diferentes tipos de inteligências múltiplas propostos pelo Gardner. Então, começando falando sobre a inteligência linguística, algumas atividades que poderiam ser propostas no ensino de biologia seria projetos de leitura e escrita, dinâmicas com debates, palavras cruzadas, redação de poemas, frases e textos, jornal ou folhetos periódicos e também entrevistas com profissionais da área biológica.
Para falar sobre a inteligência musical, né, para ajudar esse desenvolvimento, podemos estudar a letra de músicas relacionadas com a biologia, criação de paródias ou também a composição de músicas originais, para poder trabalhar com a questão da biologia também. Olá a todos, meu nome é José Tavares. Eu vou continuar agora o mesmo raciocínio do Renato, né? O Renato falou sobre os dois primeiros tipos de inteligência e ainda restam 6 que eu vou dar continuidade agora, certo? O primeiro tipo de inteligência que eu vou falar seria a inteligência lógico-matemática. Como o próprio nome diz, está muito relacionado a cálculos e números. E, bom, o artigo, quando ele trata desse tipo de inteligência, para o ensino de biologia, ele propõe algumas orientações ao professor, tais como, né, que o professor ele proponha elaborações de hipóteses e experimentações em sala de aula, coisas simples que ajudem os alunos que são bons, né, com a matemática a se estreitarem mais os seus laços com a biologia, assim como criar silogismo para demonstrar significado biológico e encorajar algumas resoluções de situações problemas a partir de raciocínio lógico, né? Porque muitas das vezes os alunos ligados à matemática, né, os cálculos, eles são muito bons com o raciocínio lógico. E, bom, o próximo tipo de inteligência é a inteligência corporal sinestésica, ou sinestésico, né, como o artigo trata. Bom, o que o artigo ele traz como proposta para o professor de biologia em relação a essa inteligência seria, por exemplo, sei lá, talvez trazer alguns teatros relacionados com temas biológicos, como, por exemplo, eu pude citar aqui a área da biologia celular, fisiologia, que a gente sabe que pode envolver muitos mecanismos moleculares, então o professor pode propor aos alunos que façam teatros envolvendo esses temas. Também, essa inteligência corporal sinestésica, ela pode trazer o estreitamento de relações entre as disciplinas de biologia e educação física, por exemplo. E também, né, usar comparações estéticas e corporais entre os alunos para uma aula de genética, por exemplo, exemplificando como a genética de um aluno não é a mesma do outro, e também a gente pode citar alguns tipos de metabolismo diferente entre os alunos e etc. A próxima inteligência é a inteligência espacial. Essa aqui, ela está muito relacionada ao visual, certo? Então, o artigo traz, né, como proposta para o professor de aplicação dessa inteligência em sala de aula, né, dessa inteligência em sala de aula, seria a caracterização visual de diferentes seres vivos, e também ele leva muito em consideração a valorização de esquemas e materiais ou desenhos para o ensino de processos biológicos, certo? E também a estimulação de habilidades artísticas. Então, aqueles alunos que já têm um pouco mais de dificuldade com raciocínio lógico, ou até mesmo outras áreas no âmbito escolar, aqueles que se dão bem nas áreas artísticas já vão ter mais afinidade com esse tipo de inteligência espacial. O próximo tipo de inteligência, a inteligência interpessoal, ela propõe, né, o artigo propõe realizações de trabalhos de atividades em grupo entre os alunos, também condução de projetos sobre biologia pelos próprios alunos e resolução de problemas em voz alta. Então, os próprios alunos podem fazer seus próprios projetos dependendo dependendo do tema que o professor está ministrando em sala de aula, e também esse tipo de inteligência a gente pode explorar a oratória, por exemplo, como, né, o terceiro tópico diz sobre a resolução de problemas em voz alta. A próxima inteligência, a intrapessoal, ela, diferentemente da interpessoal, ela também propõe atividades que exijam esforço individual, criação de analogias pessoais para explicação de um conceito biológico. Então, vamos supor que eu não estou entendendo o que o professor está explicando, conforme as suas próprias analogias. Eu mesmo posso utilizar alguma coisa do meu cotidiano para explicar algum processo biológico, por exemplo. E também a reflexão sobre assuntos biológicos e também a autoavaliação do aluno sobre o seu próprio aprendizado dentro de um tema de biologia. E a última, né, inteligência que o artigo ele traz para a gente é a inteligência naturalista. Bom, essa aqui eu acho que
leva muito mais a característica de um biólogo mesmo, né? Porque ele vai trazer para a gente a ideia de organização de excursões que visem a observação da natureza, como ter o contato com o meio ambiente propriamente dito, né? E também propõe que os alunos realizem trabalhos que visem a coleta de dados sobre seres vivos e criação de espaços que visem observação de processos biológicos. O artigo mesmo ele trata sobre alguns exemplos disso, de uma aplicação desse tópico, como, por exemplo, os alunos mesmo, eles conduzirem a criação de um jardim, de uma horta, ou até mesmo de uma criaçãozinha de insetos, por exemplo, como fazendinhas de formiga. Então, como conclusão, né, como considerações finais, os autores trazem alguns pontos que já foram abordados durante a introdução do trabalho, sendo que eles retomam algumas questões como a potencialidade de cada aluno, a interdisciplinaridade e o professor como mediador. Então, as potencialidades de cada aluno estão relacionadas àquilo que foi discutido a respeito lá no início, a respeito de cada aluno ter uma forma específica de aprender. Então, a forma que eu tenho de aprender pode ser que seja completamente diferente da do meu colega. Então, se eu aprendo com jogo, pode ser que o meu colega aprenda lendo um livro. Então, essas potencialidades de cada aluno devem ser consideradas. E esse ensino, fugindo desse ensino tradicional, de múltiplas, né, inteligências, com diversas propostas diferentes e diversos usos de recursos didáticos também diferentes, acaba trazendo em voga a potencialidade de cada estudante. E isso, como também foi dito anteriormente, está relacionado com a interdisciplinaridade e também como um professor que é mediador. Então, esse professor ele vai mediar aquele conhecimento, ele vai mediar tudo o que será passado para os alunos, de forma com que esses alunos absorvam o que esse professor tem para passar, mas que ele seja ativo também nesse processo de ensino, que ele consiga criar essa relação com o que ele está aprendendo na escola e também coloque isso, né, no meio em que ele vive. Então, o professor é mediador ali desse conhecimento, mas o aluno é ativo por o aluno, nesse meio, ele estar ali pensando e criando novas reflexões dentro dele, e isso também deve partir dele. Então, para finalizar, nós colocamos aqui uma frase que fala da educação. Então, fala a respeito, né, dessa mudança, desse ensino atualizado. Diz que entender o real significado da educação e suas múltiplas consequências para a vida das pessoas, assim como assumir que devemos abandonar certas posturas tradicionais que não mais correspondem às necessidades das pessoas que atendemos, são passos importantes a serem dados na busca de uma educação de qualidade. Aqui está a referência do nosso artigo e estamos à disposição para qualquer dúvida que surgir. Muito obrigada.